Nesse vídeo falaremos sobre números mágicos. Os números mágicos nos ajudam a fazer cálculos de rede sem passar pela aritmética binária. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre endereços IPs, máscaras de rede e prefixos de rede, passando pela aritmética binária. No entanto, existem os números mágicos que nos ajudam a fazer todas essas contas sem a necessidade de passar pela aritmética binária. Então, o que é comum acontecer? É comum acontecer de nós recebermos um endereço IP e um prefixo de rede. E na hora de configurarmos as redes ou na hora de precisar fazer uma divisão em subredes, nós precisamos saber qual é a máscara de subrede e precisamos determinar alguns valores, como o endereço de rede, e conseguimos também determinar qual é o endereço de broadcast. Então, o número mágico, ele será interessante para nós descobrirmos quais são os espaços de endereçamento dentro de um dado endereço de rede. E, posteriormente, também ele será útil para fazermos divisões de subredes. Então, qual é o nosso primeiro passo? Uma vez que eu recebi um endereço IP, eu preciso eu preciso descobrir qual é a máscara de subrede. Trazendo o prefixo para a máscara de subrede, nós fizemos esse cálculo no vídeo anterior, então nós temos o valor 255.255.255.224. A partir do endereço IP e da máscara de subrede, nós conseguimos determinar qual é o endereço IP de uma rede e qual é o identificador da rede e qual é o endereço de broadcast. Como é possível fazer isso? Primeiro passo, nós precisamos identificar qual é o primeiro octeto diferente de 255. Nesse nosso caso, o primeiro octeto é o 224. Depois, nós precisamos descobrir qual é o valor que está no octeto mágico desta máscara de subrede, ou seja, 224. Vou pegar o valor 256 e vou subtrair 224, e assim eu obtenho o número mágico. Então, eu peguei 256 menos 32, menos 224, e cheguei ao resultado 32. O que nós vamos fazer então? Primeiro, nós vamos descobrir qual é o primeiro octeto diferente de 255. No nosso exemplo, o primeiro octeto diferente de 255 é o quarto octeto. Então, esse é o octeto mágico, é o nosso quarto octeto. Depois, nós vamos descobrir qual é o valor que está nesse octeto mágico, 224. Eu vou pegar esse 224 e vou subtrair de 256. Então, eu vou fazer 256 menos 224 e vou encontrar o que a gente chama de número mágico. Número mágico é o 32. Mas o que é o número mágico? O número mágico é o número que vai dizer de quanto em quanto a nossa rede vai mudar. Então, digamos que o nosso primeiro endereço de rede seja o endereço 52.102.164.0. A próxima rede vai ser a primeira rede, vou colocar aqui do ladinho, vai ser 52.102.64.0. A nossa segunda rede vai ser essa rede mais 32, que é o nosso número mágico. Então, a próxima rede vai ser a rede 52.102.64.32. Somando 32, nós teremos o endereço da próxima rede, que é 52.102.64.64. Então, o número mágico é capaz de nos dizer de quanto em quanto os endereços de rede, os identificadores de rede, vão variar. Assim, sabendo qual é
de quanto em quanto a rede pode variar, a gente consegue descobrir qual é o endereço da rede em que um determinado IP está. Então, esse IP está dentro de qual rede? Bom, observando aqui na nossa sequência, nós podemos dizer que este endereço está dentro da rede 32. Mas se eu não tiver, se eu não fizer essa sequência, como eu posso descobrir o endereço de rede? Primeiro, nós vamos pegar. Então, a primeira coisa que a gente pode saber é que esta porção do endereço ela não vai variar, tá? Por quê? Porque a máscara de rede e o prefixo de rede estão dizendo que esta porção é a porção que identifica a rede. Então, neste caso, eu vou simplesmente repetir esses endereços aqui. Eu vou colocar 52.102.164 e aqui é o endereço que eu vou descobrir. Que endereço é esse? Bom, eu vou pegar o valor que está no octeto mágico do endereço IP e vou dividir pelo número mágico. Então, qual valor está lá? 35. Eu vou pegar o valor 35, eu vou pegar 35 e vou dividir pelo número mágico, 32. Fazendo essa divisão, eu vou descobrir um número que não é inteiro. Eu vou descobrir um valor 1, alguma coisa. Mas eu vou pegar apenas o inteiro dessa divisão, esse número 1, e vou multiplicar pelo número mágico. Então, pegue o inteiro da divisão, então aqui eu tenho o valor 1, e multiplique pelo número mágico. Então, eu vou fazer 1 vezes 32, porque 32 é o meu número mágico. Então, eu obtive o valor 32. E esse é o valor que vai estar no octeto mágico. Então, aqui eu vou ter o valor 32. Se eu tiver octetos à direita, eu vou zerar. Se não, eu vou só manter o valor 32. O que eu faço com e para descobrir o endereço de broadcast? Bom, o endereço da minha próxima rede vai ser 52.102.164.32 mais o número mágico, mais 64. Então, o endereço de broadcast é o endereço da próxima rede em binário menos 1. A gente não vai passar pelo cálculo do binário. Então, eu posso simplesmente colocar o valor 52.102.164 e aqui eu tenho um valor que é diferente de 32. Bom, como eu descubro esse valor? Eu vou pegar o valor que está no octeto mágico do endereço de rede, ou seja, este endereço aqui. Agora eu vou trabalhar com o endereço de rede que eu já obtive no cálculo anterior. Eu vou somar o número mágico, então eu vou pegar esse número aqui, vou somar o número mágico e vou subtrair 1. Porque se eu só somar o número mágico, eu vou encontrar o endereço da próxima rede. Mas eu quero saber qual é o último endereço desta rede, que é justamente o endereço de broadcast. Então, eu vou subtrair 1. E o valor aqui será 63. Se eu tiver bits, se eu tiver octetos à direita, eu vou colocar 255, tá? Então, validando esse número, nós temos 32 e 63. Vamos pegar um novo endereço IP. Dado este endereço IP, como eu vou calcular o número mágico? Eu vou pedir para você pausar o vídeo, seguir as instruções e tentar calcular o endereço da rede. Bom, primeiro passo, calcular a máscara. Trazendo o prefixo para a máscara, nós temos 254. Qual é o nosso octeto mágico? É o terceiro octeto. Que valor está nesse número mágico? 254. Então, eu vou fazer 256
menos 254 e eu encontrei o número mágico 2. Divide o valor que está no octeto mágico do endereço IP pelo número mágico. Então, lá na minha conta, eu vou fazer o endereço que está no endereço IP, o 55, vou dividir pelo número mágico. Vai dar 27,5. O vírgula 5 não me interessa. Eu quero saber o 27. Ok, então aqui eu tenho 27, alguma coisa. Vou pegar o 27, o valor inteiro, e multiplicar pelo número mágico. Então, eu vou obter o valor 54. 54 é o valor que vai estar aonde? No terceiro octeto do meu endereço de rede. E o que eu faço com os octetos à direita? Eu vou zerar os valores à direita e eu vou repetir os valores que estiverem à esquerda. Então, o meu endereço de rede será 135.159, olha, o mesmo valor que está lá no endereço IP, 54, que foi o valor que eu descobri aqui, e eu zerei os valores à direita. Para calcular o broadcast, vou somar o valor que está no octeto mágico do endereço de rede, ou seja, 54. Vou pegar o 54, vou somar o número mágico, então eu vou fazer 54 mais o meu número mágico, descobrir qual é o valor deste octeto para a próxima rede e vou subtrair 1. Vou encontrar 55. Então, aqui nesse campo, então no terceiro octeto, eu vou ter o valor 55. E o que eu faço com os octetos à direita? Eu vou colocar 255, ou seja, eu ligo os bits dos octetos que estão à direita. Então, olha só, 135.159.55, que foi o valor que eu descobri, ponto 255. Vamos calcular mais um endereço. Vou pedir para você pausar o vídeo e tentar fazer essa conta. Depois volte aqui que eu vou explicar. Ok, então trazendo o prefixo para a máscara, nós temos o endereço a máscara de rede 255.255.255.192. Qual é o meu octeto mágico? O quarto octeto. Que valor está no número mágico? 192. Como eu descubro o número mágico? Pego 256 menos 192 e nós teremos o valor 64. Como eu descubro o endereço de rede? Bom, eu vou repetir o endereço, os valores que estão lá no endereço IP, então eu vou repetir o 73, 209, 139 e eu tenho que descobrir qual é esse valor. Calculando, divide o valor que está no octeto mágico do endereço IP, ou seja, 126, divide pelo número mágico, 64. Vou obter um valor 1, alguma coisa. O vírgula alguma coisa não me interessa. Vou pegar o valor inteiro e multiplicar pelo número mágico, 64. Então, o valor que vai aqui é 64. E para descobrir o broadcast, vou pegar este 64, somar com o número mágico e vou obter e subtrair 1. Então, vou pegar 64, vou somar o número mágico e tirar 1. Então, o meu broadcast será o valor 127. 127. Vamos calcular mais uma vez. Novo endereço IP. Aqui eu tenho um /19. /19 nós estamos trabalhando com
o terceiro octeto. Então, vamos ver a máscara de subrede. Minha máscara é 224. Que valor está? Qual é o meu octeto mágico? É o terceiro octeto. Que valor está lá no octeto mágico? Da máscara 224. O meu número mágico é 256 menos 224. Então, o meu número mágico é 32. O que eu faço agora? Vou dividir 117, que é o valor que está lá no endereço IP, pelo número mágico, 32, e eu vou obter 3, alguma coisa. Vou pegar o inteiro dessa divisão e multiplicar pelo número mágico, por 32. Obtive 96. 96 vai aonde? No terceiro octeto, porque é o nosso octeto mágico. O que eu faço com os octetos à esquerda? Repito o valor que está no endereço IP. E o que eu faço com os octetos à direita? Vou zerar esses valores. Olha só, repeti à esquerda e zerei os valores à direita. E para descobrir o broadcast, vou pegar este valor aqui, o valor que eu encontrei lá no endereço de rede, vou somar com o número mágico e vou subtrair 1. Vou descobrir o endereço 127. Esse 127 vai aonde? Vai no terceiro octeto do endereço de broadcast. Vou repetir os valores à esquerda e vou ligar os bits à direita, ou seja, eu vou colocar 255 no último octeto. Então, nós temos 93.254.127.255. Vou colocar mais um número, mais um valor, e vamos ver se você consegue fazer a conta sozinho. Pause o vídeo e depois volte para conferir o seu resultado. Agora nós temos o valor, a máscara de subrede 255.248.0.0. Nosso octeto mágico é o segundo octeto, o valor é 248, vamos pegar 151, vamos pegar 256 e subtrair 248 para encontrar o número mágico, pegamos o 151, dividimos pelo mágico, pegamos o valor inteiro e multiplicamos por 151. E nós vamos descobrir que o valor do octeto mágico é 144. Desligamos os bits à direita e repetimos os valores dos octetos à esquerda. Para o broadcast, somamos 144 com o número mágico, 8, e subtraímos 1. Ligamos os octetos à direita e repetimos o octeto à esquerda. Mais um endereço, esse vai ser o nosso último endereço. Agora nós temos um /7, pause o vídeo e faça as contas. Depois volte para conferir o resultado. Nossa máscara de subrede é 254.0.0.0.0. O octeto mágico é o primeiro, o valor que está lá é 254 e o nosso número mágico é 2. Calculando o endereço de rede, nós obtemos 212.0.0.0.0 e o endereço de broadcast é 213.255.255.0. Nesse vídeo, nós usamos os números mágicos para descobrir o endereço de rede e o endereço de broadcast. Nos próximos vídeos, falaremos sobre divisões de subredes usando os números mágicos.